Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 1 a 7, diz-nos: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor delas, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que devais: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Muito bem. Depois de ter gastado um tempo falando com você sobre os requisitos para ser um pastor, um presbítero, um bispo, um obreiro, requisitos que no Novo Testamento apontam para o caráter e sempre nos ensinam que não é possível você se submeter a alguém que não atenda aos requisitos de Deus. Nós temos aqui um texto do apóstolo Paulo que nos diz que toda alma está sujeita à autoridade. Um texto que nos diz que todos nós devemos nos submeter às autoridades superiores. Num primeiro momento, Paulo está apontando aqui para literalmente toda a autoridade, entendendo que o dono de toda a autoridade que há no universo é o próprio Deus, e que não há autoridades que não tenham sido levantadas sem que isso tenha passado pela vontade de Deus, pela ordenação de Deus, de alguma forma, em algum nível, em alguma instância. É um assunto bastante complexo porque nós sempre nos deparamos com os maus líderes e o que fazer em relação a esses maus líderes. Quais são as nossas reações ou quais devem ser as nossas reações e até que ponto nós podemos nos voltar contra a direção ou a ordenação de um líder. Mas, em princípio, em linhas gerais, o texto está nos dizendo que toda autoridade foi estabelecida, constituída por Deus em alguma medida, mesmo as autoridades que exercem de maneira ruim a sua autoridade. Assim, o apóstolo nos ensina que o valor da autoridade, ou a função da autoridade, é servir-nos, é trabalhar para o nosso bem. Por isso, ninguém tem, em princípio, autorização de Deus para se voltar contra uma autoridade, porque esta autoridade, sendo tratada por Deus, sendo direcionada e ordenada por Deus, vai atuar para o nosso bem. Então, ao invés de apontar num primeiro momento para todos os problemas de autoridade que nós temos, em todos os âmbitos, nos âmbitos de autoridades políticas, autoridades policiais, autoridades de todos os níveis, inclusive as eclesiásticas, eu queria fazer uma outra reflexão com você. Imagine se toda autoridade, compreendendo que eles não são autoridades em si, mas que receberam de Deus uma pequena porção da autoridade dele, porque ele é toda a autoridade do universo e ele concede autoridade a quem quer para propósitos específicos. Imagine se todas essas autoridades se voltassem agora para o cuidado das pessoas, para agir conforme a vontade de Deus. Imagine um presidente da República que olhasse para as pessoas e dissesse: eu quero fazer por estas pessoas o que Deus gostaria que um presidente fizesse por elas. Imagine um governador olhando para as pessoas, para a população e dizendo: vou tratá-las da maneira que Deus gostaria que eu as tratasse. Imagine um pastor, imagine um líder de repartição, um chefe de repartição pública, imagine qualquer autoridade, imagine um pai de família que é também autoridade dentro da sua casa, dizendo: eu vou tratar a minha família da maneira que Deus gostaria. O mundo, sem dúvida alguma, seria outro. Por isso, o apóstolo Paulo diz que nós devemos olhar para a autoridade com respeito, devemos nos sujeitar às autoridades, devemos ter respeito por elas e devemos nos submeter. Porque ele diz, inclusive, que as autoridades são agentes de Deus para punir o mal. E ele diz: se você quiser não ter medo da autoridade, é simples, faça o bem
e terás o louvor das autoridades, e não sofrerá nenhum tipo de punição. E ele indica ainda nesse texto que a autoridade é um agente de Deus para cumprir alguns desígnios. Por isso, inclusive, quando nós pagamos tributos, ele diz que esses tributos têm uma finalidade, ou pelo menos deveriam ter. E ele diz então que nós devemos dar a cada um no nível daquilo que é cobrado. A quem nos cobra tributo, nós devemos dar tributo. A quem nos cobra imposto, nós devemos pagar imposto. A quem devemos ter temor, devemos temer. E a quem devemos honrar, devemos entregar a honra. Para cada nível de autoridade, nós temos uma expressão. O fato é, Deus nos colocou debaixo de autoridade em todos os níveis e em todas as instâncias. Se você nasce, antes que você tenha qualquer emprego, profissão ou vá em qualquer lugar, dentro da família onde você está inserido, você é submetido a um nível de autoridade. Quando você vai para a escola, normalmente o primeiro ambiente em que você tem contato institucional fora da sua família, lá você vai encontrar autoridade, o diretor ou a diretora, os professores, coordenadores e etc. Quando você vai trabalhar, lá você está debaixo de autoridade. Em todos os níveis da sua vida, você está debaixo de autoridade. E quando você se torna autoridade, saiba que você se torna autoridade com um peso, um jugo e um encargo muito maiores. Entenda que Deus cobrará de você que está em posição de autoridade, seja na família, seja numa escola, seja numa repartição de trabalho, onde você estiver. Deus cobrará de você que você exerça autoridade na medida que Ele gostaria que você exercesse. Você será cobrado por cada ato seu, se você agiu para o bem das pessoas que estão debaixo da sua autoridade ou não. É nesse sentido que nós devemos ter muito zelo por quem é a autoridade e devemos ter muito cuidado ao colocar pessoas em posição de autoridade, porque elas devem estritamente respeitar os preceitos de Deus acerca da autoridade. Em momento oportuno, eu falarei com você sobre os desvios de autoridade e o que nós devemos fazer quando nos deparamos com esses desvios. Por hoje, que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.